Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma noite aqui na nossa casa. Bom, quando a gente fala de família, né? Em todas as religiões, em qualquer leitura que a gente busque, a gente vê a valorização que se dá à família, né? Em todas as obras. Obviamente isso não é por acaso, né? A família é o nosso primeiro grande exercício de religião. Religião no sentido da gente estar se religando ao nosso Criador, se religando ao nosso Pai. Então o nosso primeiro exercício de religação com Deus começa no nosso núcleo familiar. Eu trouxe alguns materiais aqui hoje, depois eu vou colocar lá no grupo as bibliografias. A gente tem um material muito rico sobre família dentro da doutrina espírita, não só nas obras básicas, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, mas a gente tem uma gama bem grande de obras falando sobre a família devido à importância que esse núcleo tem para a nossa evolução, né, para a nossa caminhada. Então a gente tem, na verdade, na instituição doméstica, né, nesse instituto doméstico, o nosso primeiro passo para começar a organizar uma caminhada evolutiva. Então, uma caminhada muito longa que a gente tem, que a gente se propõe aqui no planeta Terra, o nosso primeiro passo é dado já no nosso núcleo familiar. E isso começa lá na espiritualidade, quando está sendo formada ainda a família a qual a gente vai pertencer. Família essa que, na maior parte das vezes, nós fazemos parte da escolha. Na maioria das vezes, nós fazemos parte da escolha da família a qual a gente vai pertencer. Não vou dizer em todos os casos, porque a gente tem vários registros de obras que colocam que muitas vezes nos é também induzida uma família devido a algum resgate. Eu vou ler uma mensagem do Chico sobre isso no final, que clareia bastante. Mas na maior parte das vezes nós fazemos parte dessa escolha, né? Então, quando a gente começa ali na família, a ideia é a gente fazer parte de um núcleo que vai nos auxiliar numa caminhada por uma evolução, para um mundo melhor. E aí a gente já começa ali, né? Mas como é que uma família vai me auxiliar nessa caminhada, nessa evolução? Como é que uma família ajuda a ser alguém melhor? Se muitas vezes dentro da própria família que estão os nossos grandes desafios, e muitas vezes dentro da própria família a gente começa a travar nossas primeiras grandes batalhas. É verdade, justamente essa já seria a resposta da história, né? A gente começa o nosso treino de evolução na família. Então ali sim a gente vai ter os grandes desafios, os grandes resgates e também, obviamente, os grandes apoios, né? A gente também não vem numa família que só tenha problemas, que só tenha coisas complicadas, mas a gente vai ter sim essas complicaçõezinhas para nos ajudar, mas a gente vai ter na nossa família também aquelas pessoas que vieram numa parceria, numa harmonia conosco, para nos fazer ter uma maior facilidade nessa caminhada. E aí, não necessariamente na família corporal, na família consanguínea. Dentro da doutrina espírita, eu separei um trechinho aqui que eu gosto bastante no Evangelho, capítulo 11, no item 9, Jesus diz assim: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Quando ele coloca amai o vosso próximo como a vós mesmos, a gente pega a própria língua portuguesa, né? A palavrinha próximo é aquilo que está perto, certo? Aquilo que está mais perto de mim é aquilo que eu digo, isso aqui está próximo. Então a própria palavra próximo, ela já tem uma conotação familiar. O meu primeiro próximo é a minha família. A primeira pessoa que está próxima a mim é minha mãe, ou meu pai, são os meus irmãos. Então esse exercício de amar ao próximo já começa no núcleo familiar. E quando a gente estuda um pouquinho da doutrina espírita, a gente vê que esse conceito de família ele é muito mais amplo, ele é muito maior. Porque a gente percebe que esse próximo não só se localiza no núcleo familiar, como fora dele, na minha comunidade, no meu trabalho, na minha cidade, no meu estado, no meu país e no planeta todo. Porque na verdade nós somos uma grande família encarnada hoje aqui no planeta Terra com o mesmo propósito da evolução. Então as obras espíritas nos ajudam a perceber que esse exercício de amor, a gente começa no micro, né? A gente começa no nosso primeiro núcleo, para justamente aprender a expandir para o macro.
Quanto mais a gente consegue expandir esse amor, quanto mais a gente consegue levar para mais distante desse núcleo familiar esse amor, maior está sendo a nossa caminhada, ou melhor, maior está sendo a nossa evolução nessa caminhada. Porque a gente veio para cá para ser de luz, a gente veio para cá para ser centelha divina. E quando eu enxergar que qualquer pessoa que não seja eu mesma é o meu próximo, e que eu também devo amor a ele, porque foi esse amor que eu recebi infinito dentro de mim, eu estou fazendo o meu papel de realmente ser um cristão nessa encarnação. A reencarnação, ela, dentro da doutrina espírita, falar de reencarnação é uma coisa bastante consoladora, né? Em vários temas que eu já falei aqui, de vez em quando eu repito isso, que às vezes a gente fala muito do amor, mas às vezes até são algumas questões, eu particularmente agora, uma nota minha, até uma questão meio que de lógica, né? Porque pensa que injusto que seria, né? A gente encarna, um encarna numa família que tem muitas posses, outra numa família que não tem nada de posses. Num sobra comida, no outro falta comida. Em um tem uma mãe repleta de amor, repleta de carinho, né? Pais dedicados, irmãos felizes, irmãos unidos. E a outra pessoa, de repente, está ali numa família que a própria mãe a despreza, que o próprio pai não quer estar perto, que os próprios irmãos não aceitam. E aí seria uma coisa tão injusta, né? Que amor de Deus seria esse, dessas diferenças tão grandes. Então, quando eu digo que a reencarnação, ela, ainda por cima, ela acaba sendo uma coisa praticamente lógica para quem ama a Deus, é por isso, porque a gente sabe que jamais isso aconteceria se fosse para ser algo injusto. Jamais Deus nos colocaria num lugar, num núcleo, que não fosse para a gente evoluir. Então a reencarnação, ela é um processo, acima de tudo, consolador, de saber que eu estou aqui numa passagem, eu estou aqui fazendo uma caminhada, mas que essa caminhada não se encerra aqui, que essa caminhada continua, que essa caminhada tem várias etapas até que eu consiga concluí-la. E o melhor de tudo, né? Que antes, até que eu consiga concluí-la, nesse processo anterior, não tem regresso. Ninguém regride. Às vezes a gente pensa, meu Deus, mas como, né? A pessoa já fez, vi fulano, faz tanta coisa feia, tem tanta coisa errada, tanta violência no mundo, as pessoas não estão regredindo. Pensem vocês como é que não foram as outras encarnações então, né? A gente não regride. Em cada encarnação que a gente vem para resgatar, a gente vem para melhorar, mesmo que com o nosso livre-arbítrio a gente cometa delitos, a gente cometa erros, a gente não regride, a gente não volta lá para a etapa zero. A gente vai partindo cada vez dali para essa busca de melhora. E a família tem um papel importantíssimo nisso. Como ela leu ali no Evangelho para a gente, né? Quando a gente fala de família, a gente já pensa no parentesco corporal. Mas para a doutrina espírita, nós sabemos que existe o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Por que os dois? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas na nossa caminhada que tem uma afinidade tão grande com a gente, tão bonita com a gente, que a gente até se questiona. Caramba, eu só não nasci da mesma mãe, não nasci do mesmo pai, mas esse cara é meu irmão, né? Essa mulher é minha irmã. A gente tem tudo muito parecido, a gente tem um amor imenso um pelo outro. Exatamente, ele é seu irmão, ele é seu irmão espiritual. E que por afinidade, né, por sintonia, se encontra na mesma encarnação. E a família corporal? Aí o negócio já é mais puxado, né? Então, um amigo, como é que a gente fala? Amigo a gente escolhe, certo? Família a gente tem. Não é por acaso. Já veio na família com a gente, né? Já tá ali com aquele laçozinho ali de sangue, que é justamente, para falar um português bem claro, para a gente não fugir, né? Quantas vezes aquela pessoa não tivesse vindo da minha família, eu não ia nem falar com ela. É ou não é? Quem é que não tem ali, né? Quem é que nunca teve um cunhadinho chato, um irmãozinho que não gosta muito do que pensa, que se expressa e deixa todo mundo lá no chão, né? Um tiozinho maluco, uma prima que quando chega na festa é quem pode mais se esconder rápido, né? Quem vai ser a bola da vez que vai conversar com ela hoje? Eu já fui na outra festa, agora é a tua vez, não quero ficar ali perto, agora é a tua vez de ficar ali. Então, justamente esse laço consanguíneo que a gente tem é para a gente não poder fugir. É aquilo que a gente pensa, meu Deus, que castigo ter caído na minha família. Não.
Justamente foi colocado ali para a gente não correr o risco de não estar próximo, para a gente não correr o risco de passar longe, né? Porque a amizade, como eu falei, a gente escolhe e quando está na família vai fazer parte da nossa caminhada, sim. Mesmo que a gente ainda tenha essa postura de se esconder quando a prima chega, quando o tio passeia por ali, mas já veio o próximo para nos ajudar, para nos sinalizar que não é ao acaso que está ali próximo, não é ao acaso que veio com laço consanguíneo com a gente. Já veio próximo para nos ajudar a fazer o nosso resgate, alguma coisa que a gente veio para resgatar com aquela pessoa, ela já foi colocada ali pertinho, para a gente não ter que procurar muito, né? Já está ali pertinho o teu resgate. Então ali começa o nosso exercício. Ela leu ali pra gente, né, quando coloca que o corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do espírito. Por que é importante a gente falar isso? Porque como eu falei lá no começo, nós ajudamos a escolher geralmente a nossa família, né? Então, quando encarnou ali com a gente, o corpo precede do corpo. Então eu vou ter um filho, né, toda aquela carga genética, toda aquela parte física, toda a parte corporal que precisa para a encarnação nesse planeta, fui eu que dei. Mas a evolução espiritual, ela acontece de forma distinta. Não é porque é filho, não é porque é filha, não é porque é sua mãe, não é porque é seu irmão, que necessariamente vai ter a mesma caminhada, vai ter a mesma postura. Tem essa ligação, como eu falei, para a gente se ajudar, para a gente estar próximo, mas um pai não pode se responsabilizar pela caminhada do seu filho, pelas escolhas, pelo livre-arbítrio do seu filho. Claro que para isso, para ele ter essa consciência leve, não, agora meu filho fez aquilo ali, mas não fui eu que falei para fazer assim, não pode ser minha culpa, não vou ficar me culpando. Claro que essa consciência leve, ela só vai acontecer se, durante todo o momento de formação de caráter dessa pessoa, esse pai foi presente. Né? Não é, ele vai seguir o livre-arbítrio dele. A criatura tem 2 anos de idade e o pai quer que tenha livre-arbítrio. Não dá. Né? Ou como a gente escuta lá no meu trabalho, eu não sei mais o que eu faço com ele, agora eu vou fazer o que ele quiser. 11 anos de idade. Não dá. Para isso também a gente tem, eu já falei várias vezes das nossas leis, né? A lei da sociedade. A gente tem as próprias leis aqui do planeta Terra. O que a lei deixa claro para nós? Que enquanto não atingir a maioridade, quem responde pela atitude do seu filho é o pai. Por quê? Porque a gente tem um compromisso, sim, de iniciar com a educação, de mediar esse processo até que ele esteja numa maturidade, ou pelo menos, né, teoricamente esteja, para fazer as suas escolhas. Então esse laço físico de pai e filho serve para que o pai ajude a conduzir essa caminhada ali no início, ensinando os valores de vida necessários, ensinando, quando eu digo valores, o amor, a fé, né? Porque educação se faz com exemplos, não com palavras. Se a educação se fizesse com palavras, não precisava de pai e mãe. Compra um livro, bota um iPad, né, um tablet, bota um DVD ali, como educar e bota a criança ali na frente todo dia. Não. Educação se faz com exemplos. Aquilo que eu faço é muito pouco na educação perto daquilo que eu falo é muito pouco perto daquilo que eu demonstro. A criança vai aprender com aquilo que ela viu que está sendo exercitado. Então o parentesco corporal, ele também tem essa missão, digamos assim, de iniciar essa caminhada. E o parentesco espiritual são as nossas afinidades. São aqueles irmãos que em várias outras encarnações, muitas vezes até já estiveram no nosso próprio núcleo familiar, muitas vezes até no nosso núcleo, né, consanguíneo, mas que agora já vieram em famílias diferentes, que cada um veio com uma missão diferente, mas que a gente acaba encontrando por afinidade, por sintonia. E quando encontra, né, quem tem aqui um grande amigo, uma grande amiga, sabe como é que é isso, né? Quando encontra, não tem como explicar aquela energia, aquela sintonia, parece que já conhece há tanto tempo. Por quê? Porque já conhece há tanto tempo. Que já esteve em outros momentos juntos. Que já caminhou junto nessa história, né? E aí uma questão que eu coloquei aqui para lembrar de falar, né? O que a gente vai pensar
desses, digamos, novos tipos de família, então. Se existe o laço consanguíneo, existe uma hereditariedade, existe toda uma genética aqui no nosso planeta, como assim então, né? Ter, por exemplo, homossexuais que adotam uma criança, ou que tem ali como filho, como filha, alguém que veio de um outro momento da sua jornada, num momento heterossexual, que absurdo nenhum. Por quê? Porque se a gente sabe que a gente veio para exercitar o amor, para exercitar amor é exercitar solidariedade, é exercitar afetividade. Então, onde houver amor em exercício, há evolução. Ah, mas no Evangelho não tem nenhum texto, ou lá na Bíblia nenhum texto fala, né, de 2 homens, de 2 mulheres. Não fala, porque naquele momento não falava. Ponto. Como também não fala, na Bíblia não tem nenhum, vamos lá, dos 10 mandamentos não tem, sei lá, não acessar o Facebook do outro, não zoar ninguém na internet, não tem, porque não tinha naquele momento. Não quer dizer que não fosse ter depois. Então a gente não pode interpretar a Bíblia, né, ou vamos colocar aqui o nosso Evangelho, como algo fechado, como um elemento fechado e dogmático. Não. A gente tem que interpretar o que foi vivenciado, o que Cristo vivenciou aqui, que encarnou nesse nosso plano, que sofreu todas as condições físicas que ele podia, né, naquele momento, para poder o quê? Mostrar o amor, exercitar o amor. E foi o que ele exercitou. E foi o que ele praticou. Então, amor não tem tipo. Né? Ah, então eu só vou amar quem é de Balneário Camboriú. Eu só vou amar quem é loiro, de olho azul. Eu só vou amar quem gosta de comer chocolate. Eu só vou amar. Não existe tipo de amor. Amor é amor e ponto final. Não adianta nada você vir, desculpa agora, né? Mas vamos começar nosso momento draft. Que seja mais. Não adianta nada a gente vir para a casa espírita, ler o Evangelho, fazer orações lindas, participar de campanhas da casa espírita e não saber nem o nome do porteiro do seu prédio. E não dá nem bom dia pro cara que está ali limpando a rua para você passar na rua. E não fala nem obrigado pro cara que te entregou uma sacola no mercado. Não existe tipo de amor. Existe amor e ponto final. Não existe tipo de respeito. Respeito é um exercício de amor. Existe respeito e ponto final. Quando eu era criança, aprendia, minha avó dizia que a gente tem que te respeitar porque você é gente. Depois a gente cresce de amor. Tem que te respeitar porque existe, ponto. Tem que respeitar essa jarra, porque a jarra existe. Tem que respeitar tudo. E a família, ela tem por obrigação de iniciar esse exercício. E não é fácil. Quando eu coloquei, né, que a gente já vem ali, que é justamente para não fugir, é porque não é fácil. Quando Jesus, né, tem uma passagem que ele fala, né, que dizem que Maria o está chamando, enfim, e aí ele coloca, né, aqui estão, eis os meus irmãos e minha mãe. Não está querendo dizer que o cara era mal agradecido, né, e que desmereceu a mãe dele que estava lá fora. Não é isso. Olha, meu Deus, né, vocês que são cristãos, como gostar de um cara que falou que nem deu bola, que a mãe dele estava lá fora? Não tem nada a ver com isso. Ele quis dizer que todos que estavam ali, né, vibrando uma energia de amor, que todos que estavam ali para aprender os ensinamentos de Deus, são seus irmãos e sua mãe. Ele não disse que aqueles lá fora não eram seus irmãos e sua mãe. Mas ele disse que todos que estão ali querendo o que ele queria, fazer a vontade do Pai, são seus irmãos. Então, quando a gente sai de casa e tem um filho, e tem um irmão, e tem a mãe, todos que estão do lado de fora da nossa casa também são. Desde aquela pessoa mais chata que mora ali do lado da sua casa, até a mais querida, todos são. Todos são os seus próximos. Então, quando a gente é espírita, a gente acaba automaticamente se cobrando um pouquinho mais, né? A gente acaba, eu digo que às vezes a gente se policia e se cobra mais. Não precisa nem que ninguém cobre da gente. A gente já se cobra quando a gente tem uma atitude que não é legal. Porque o cristianismo é só um nome. Cristo não era cristão. Como é que ele ia ser se não teve ninguém com esse nome antes? Cristo veio para exercitar o amor. Ele era amor.
Então nós nos intitulamos cristãos porque nós temos um exemplo, né? Nós temos um ícone ali que teve registros de toda a sua passagem para facilitar a nossa caminhada. Olha só, olha a gravidade disso. Quando você é o primeiro a chegar num lugar, você tem que fazer tudo, né? Sem ter a menor ideia de por onde começar. Quando alguém já esteve, já deixou marcadinho para você, ó, a gente chega aqui hoje já tem certinho, né? Tem as cadeiras, que a gente já sabe onde é que pode sentar, né? Tem a plaquinha indicando onde é que é o banheiro, onde é que é atendimento. Muito mais fácil do que vocês chegarem aqui e simplesmente ter um espaço todo vazio. Pensa a gente chegar aqui e tá tudo vazio, de ficar agora. Como é que faz esse lugar? Pode sentar, não pode sentar, é em pé, pode sentar no chão, posso abrir aquela porta, não posso abrir aquela porta? Alguém já passou aqui antes e organizou. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente fazer um link aqui. Cristo organizou para nós. Ele mostrou que é possível sim exercitar o amor, que é possível sim exercitar a bondade, e que fora dessa lei de amor, que fora dessa caridade que é o amor em prática, não tem salvação. Em nenhum momento ele disse, olha, fora de mim não tem salvação, né? Quem não vir comigo não tem salvação. Não, o que a gente tem registrado? Que fora do amor, fora da caridade, não tem salvação. Então o nosso maior exercício de caridade começa no nosso núcleo familiar. Só para ilustrar um pouquinho, olha para alguns filmes aqui. Para ilustrar um pouquinho, tem um texto que eu gosto bastante, que eu ia deixar para o final, mas como eu adoro trocar a ordem de tudo, o nome do livro é Amor e Vida em Família, né? Mais uma das obras ditada por Emmanuel, foi publicada em 95, e Chico, então, psicografou essa obra. E eu gosto bastante desse texto, que eu acho que facilita um pouquinho do que eu estou falando aqui. Olha o nome do texto, Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos uma jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de todo o nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da nossa redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, encontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito, apunhaladas de ingratidão. Hoje, moramos nós no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem. E desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Então, em casa é o nosso primeiro exercício. Quando eu falei da importância dos pais, né? Claro que quando os pais dão tudo de si, né? Investem em ter bons momentos de educação com o filho, dão exemplos de amor, e ainda assim a gente sabe que muitas vezes, né, com tudo isso, de repente o filho vai no momento de livre-arbítrio fazer uma outra escolha, um outro caminho, um caminho que não seja legal, né?
vamos usar um português claro aqui, uma questão de delinquência, de crime, do que for. O pai não vai se culpar, ele não pode se culpar por isso. Se ele fez tudo o que estava, né, proposto antes da sua encarnação, como é que ele vai saber o que estava proposto na encarnação? Amor. Se ele fez todo o possível na educação desse filho, se ele se doou para a educação desse filho e ainda assim esse filho fez uma outra escolha, esse pai não pode se culpar. Ele fez o seu exercício. Esse filho, porém, o pai também não precisa achar, né, que acabou o mundo. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai voltar num outro momento. Ele vai ter uma nova chance. A reencarnação é uma nova chance. E se ele não conseguiu nesse momento caminhar junto nessa evolução, num outro momento ele vai conseguir caminhar junto para essa evolução. Evolução é uma coisa que a gente fala tanto que a gente busca, mas a gente tem que entender que é uma atitude individual. É uma estrada onde a gente pode ir juntos, nós podemos caminhar juntos, a gente tenta se ajudar, mas lá no final da estrada o resultado é individual. Então a gente não pode obrigar os outros para que eles queiram esse mesmo resultado que a gente quer. Quantas vezes a gente vem para a casa espírita, o marido não quer vir, ou a mãe não quer vir, ou o filho não quer vir? O que a gente faz? A gente vem. Mas a gente vem como? A gente vem com amor, a gente vem com paz, a gente vem com esperança. E como é que a gente deixa a nossa casa? Nessa mesma sinfonia. De amor, de paz, de esperança. Não fazer um griteiro, uma brigaceira, um escarcéu em casa porque alguém não quis vir com você. Porque aí cadê o exercício de amor? Aí ele vai dizer, nossa, ainda bem que eu não vou nesse lugar, né? Porque quem vai lá volta bem perturbado. Nós temos que ser aquilo que nós queremos ver, né? Gandhi, se não me engano, é quem dizia isso. Sejamos a mudança que nós queremos ver. Então, a gente vai exercitar o nosso amor, principalmente exercitando o nosso respeito. O marido não quer vir, o filho não quer vir, a mãe não quer vir, a gente vai respeitar. Mas a gente continua vindo, continua, desde que essa nossa vinda para cá não faça criar uma lacuna lá. Não é largar o filho sozinho dentro de casa e vir, tá vendo? Eu sou persistente, eu larguei lá sozinho e vim. Largou ele lá sozinho, com os amigos meio despirocados, com um monte de bebida na frente. Não é bem por aí o negócio. O exercício do amor é contínuo, é persistência e não é fácil. Só pra nós, né, tia Tânia? A gente é muito boa. A gente não tem problema, né? Ver coisa boa eu falando de família, né? Tia Tânia que me conhece bem. Nossa, uma família super centrada. Não é bem assim, gente. É uma brincadeira. Mas é a família que vem pra mim. E é ali que eu tenho que exercitar. Porque é muito fácil eu abraçar e beijar vocês que estão aqui, tudo lindo e cheiroso, sorridente numa quarta-noite. É lá que tem que começar. É naquele que não concorda com o que eu digo, né? É naquele que está todo dia ali me cutucando. É lá que eu tenho que exercitar. É lá que eu tenho que fazer valer a pena a inteligência, a afetividade, tudo aquilo que Deus, né, permitiu que eu tivesse. Senão, não adianta nada. Senão eu não sou nada. Senão é muito fácil eu vir falar aqui e eu não exercitar lá. Pense, daqui a pouco vocês encontram alguém na rua, Fran, meu Deus, ela mora lá do outro lado para não morar perto dos parentes. Nossa, ela nem conhece os parentes dela. Meu Deus, não sabe nem quem são. Olha, nem fala com a avó dela, nem fala com a tia, nem fala com a... Aí eles vão dizer, nossa, essa William que estava lá falando para mim, não, né? Não dá, não seria assim? Então a gente não pode fazer isso. Então a gente não pode fazer diferente daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente acredita. Porque daí a coisa está muito errada. A doutrina então acaba nos mostrando, né? Quando a gente fala em casamento também, né? É tão complicado o que pode ou o que não pode. Às vezes as pessoas me encontram e me fazem umas perguntas assim, tal coisa pode, tal coisa não pode. Gente, não é uma caixinha que a gente aperta assim, não, né? Assinale. Não. Tudo depende de como que o processo é feito, né? Divórcio, mas eu li lá que o que Deus uniu, o homem não separou. E como é que tu sabe que foi Deus que uniu você e teu marido? Agora pegou, né? Mas o padre, mas o pastor celebrou. O pastor.
Como é que tu sabe que aquele marido ali é o marido que Deus fez, uniu para você? Não sabe. Então como é que eu vou chegar e dizer, olha, não separe, tá? Ah, mas está difícil, meu Deus, meu marido é agressivo, né? Me faz mal, me machuca. Não, mas não pode separar. Não pode. Quem falou? Porque Deus uniu vocês. Mas quem sou eu para saber se Deus uniu vocês dois? Eu não lembro o que aconteceu lá quando eu estava, né, no processo para reencarnar. Como é que eu vou saber se foi aquele ali que foi dito, olha, tomara que se encontrem lá, porque eles têm uma missão muito forte para cumprir juntos. Como é que eu vou saber se era esse? De repente, num momento de paixão enlouquecida ali, não achou que era aquele, vamos embora, vamos casar. O Pedrinho, meu Deus, o Pedrinho, mas não era para ser o Pedrinho, era para ser o Joãozinho. Mas você não quis esperar o Joãozinho, porque a sua mãe falou que você ia ficar com a titia, casa logo esse Pedrinho, minha filha, não pense duas vezes, né? E aí eu vou dizer agora, fique casada com o Pedrinho. Não tem regra, gente, não tem regra. Realmente, o que Deus uniu, a gente não separa, a gente não separa. A questão é saber o que realmente foi colocado ali para ser unido por Deus. Como é que eu vou saber? Eu achei um trecho muito legal, vamos achar aqui. Achei. Sobre a questão do casamento, né? Achei. Pensa que eu vou saber dizer de qual dos livros? Não, depois eu mando o nome de todos os livros para vocês, vocês lá. Os casamentos vão estar de acordo com a afinidade dos cônjuges. Se construíram essa afinidade no passado e têm o merecimento para prosseguirem, teremos um casamento feliz. Se nos deixamos levar pela paixão, pela aparência física, pelos interesses materiais, teremos um casamento, obviamente, infeliz. Mais um pedaço que eu gosto aqui. Se temos um compromisso de resgate com alguém que veio do passado, teremos um casamento provacional. Quando desenvolvemos o amor em nosso coração, podemos nos casar para ajudar o companheiro. Nesse caso, o casamento é uma missão. E aí, como saber, né? Se era uma missão, se não era uma missão. Aí coloca assim, né? E agora? Como é que eu sei? Se era uma missão, se não era uma missão, se eu separo, se eu caso, se eu continuo, se eu compro uma bicicleta, o que a gente vai fazer? A vida vai demonstrar, só que a gente tem que permitir a vida nos demonstrar. Se aquela pessoa está feliz em estar nessa caminhada comigo, mesmo que cada um com a sua identidade, né? Mesmo que cada um com os seus objetivos, ela está feliz em estar ali comigo, ela quer estar ali comigo, ela acredita que estar comigo faz melhor a ela, e eu acredito também que estar junto com essa pessoa me faz melhor, me faz querer ser melhor. Ó, beleza, toca pra frente. Mesmo que não seja fácil, porque não é fácil. Agora, se em algum momento a gente percebe ali que não está tendo evolução, que o casamento está sendo uma briga, uma desavença, cada um quer ir para um lado, um fica chateado com o respiro do outro, não era ali a sua caminhada. E aí, da mesma forma que eu dei o exemplo do pai que fica tranquilo, a sua consciência tranquila, por mais que sofra em ver um filho ir para o caminho que não é legal, por maior que seja o sofrimento, mas junto nesse sofrimento de ver o que o filho faz, existe uma consciência de eu fiz tudo o que eu pude. Casamento é a mesma coisa. Casamento é a mesma coisa. Quantos casais aí que se separam e se tornam grandes amigos para o resto da vida? Por quê? Porque a história não era para ter sido bem aquela. Cada um veio com uma missão diferente, com uma ideia diferente. E quantos casais que começam a história meio torta, né? E vai. Meu Deus, 1900 e bolinha, quem é que podia escolher marido? Quem é que podia escolher qualquer coisa? E quantas histórias lindas já vimos até hoje, né? De avó, de bisavó. Por quê? Porque não é que um queria o outro, não, mas queriam a mesma coisa. Queriam ser felizes, queriam criar bons filhos, queriam ter uma vida digna, queriam ter uma vida de amor. E aí o amor vem, o amor se constrói. Então família é aquilo que nós construímos. Eu posso ter nascido com o mesmo sangue da outra pessoa e posso nem por isso conseguir construir uma família. E aí é triste, hein? Vou repetir. Se já veio com o mesmo sangue, abre teu olho. Abre o olho, porque era para te não fugir do negócio. Tem um exemplo que eu gosto do Chico. Eu não ia poder deixar de falar de família sem falar isso, né? Dos cachorros, dos gatos. O Chico, ele sofreu muito, né?
Chico Xavier sofreu muito na infância dele, a perda da mãe muito cedo, né? Aquela coisa vai para casa de tia e apanha, e vai para outra, e vem uma madrasta, e assim, até que a coisa se assenta, né? Mas ele era um ser, obviamente, todo mundo sabe, muito iluminado, de muito amor dentro do coração. Então, o Chico tinha um companheiro muito forte, que ele dizia que era alguém que veio para a vida dele com grandes laços, que era o Lorde. E o Lorde não era um primo, não era um vizinho, não era um irmão. O Lorde era um vira-lata, um cachorro. Que o Chico tinha um amor incondicional por ele, né? Chico abriu o Evangelho e estava o Lorde lá, com as patinhas do lado do Evangelho, esperando o Chico ler o Evangelho, e assim por diante. E aí o que aconteceu? O Lorde vai ficando velhinho, né? E aí começou, já não sabia mais o lugar de fazer xixi, já não sabia mais o lugar de comer, ter probleminha de vômito, aquelas coisas todas. O que as irmãs do Chico fizeram? Envenenaram o Lorde. Por quê? Porque, tadinho, eu estava sofrendo, né? Na cabeça delas ele estava sofrendo, não estava dando trabalho, né, para elas e para o Chico Xavier. E elas envenenaram. E aí o Chico chega em casa e um espírito, né, um irmão de evangelho desencarnado, fala para ele: olha, Chico, o Lorde está morrendo, mas não foi uma causa natural, tá? Suas irmãs envenenaram o Lorde acreditando que estavam fazendo bem para o Lorde. E aí depois o Lorde, eu estava pesquisando que o Chico teve vários outros, né? Eu, como sou louca por bichos, obviamente fui dar uma olhada. Eu vi que tinha um que chamava Brinquinho, enfim, teve vários outros que o Chico teve no decorrer da vida dele. Cachorro, gato, passarinho, tudo que aparecia perto da casa dele abandonado, ele botava para dentro. E aí, quando o Chico já estava bem velhinho, já totalmente sem visão e tudo mais, não digo uma das últimas entrevistas, mas na reta final do negócio ali, quando o Chico estava falando sobre perdão na casa dele, naqueles estudos que ele fazia com sessões mediúnicas abertas ao público, perguntaram para ele se era fácil, né, perdoar, se ele que era uma pessoa tão iluminada, se ele conseguiu perdoar a tia que o batia, o pai pela forma que educou. E o Chico falou que o perdão mais difícil que ele conseguiu dar, mas graças a Deus, Pai, ele conseguiu, foi o perdão às irmãs dele por terem matado o Lorde. E aí perguntaram, mas por que se o Lorde era um cachorro? E ele disse, porque o Lorde era um ser. E todo ser merece amor. E todo ser merece amor e respeito. E ninguém tem que dizer a hora final de ninguém. Então vocês vejam, né? Ele passou a vida inteira perto com tantas pessoas mostrando, e ele dizia que os animais é que davam uma força para ele querer continuar mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E aí, quem somos nós para dizer que aquilo também não era uma família? Um outro caso também que eu acho lindo, o caso da irmã Dulce, né? A irmã Dulce, de um tempo que mulher jamais pensava em escolher o seu marido, né? Então, ela muito novinha, o pai já tinha escolhido, já tinha entrado em contato com um amigo que tinha um filho e falou, olha, eles ficando maiorzinhos, vamos fazer esse casamento aí, né? Do teu filho com a minha filha. E a irmã Dulce foi ficando, né? Dulce foi ficando mocinha, e quando foi chegando bem perto da época dela se casar, pelo que eu li, pelo que eu entendi, assim, inclusive muito perto mesmo, assim, já estavam os preparativos do casamento, ela estava chegando em casa e viu um monte de mendigos, né, de andarilhos vivendo na rua, e alguns machucados, e alguns com muita fome, muita dor. E o primeiro impulso dela, ela já havia notado que haviam 2 casas naquele trajeto que eram trancadas, que eram abandonadas. Ela arrombou as casas, abriu para que essas pessoas morassem nessas casas e começou a todo dia levar medicamento, levar alimento para essas pessoas. O pai dela mais que rapidamente percebeu, né? Não vai ter casamento. Não é isso que minha filha quer. E olha o amor desse pai, né? Para uma época que Deus o livre, tu tem uma filha que não casou, tu tem alguém que não constituiu uma família tradicional. Esse pai, ele conversou com ela e entendeu que não era o que ela queria. E permitiu que ela seguisse, então, uma vida religiosa, né? Uma vida para servir aos outros. E alguns anos depois, esse pai conversa com esse amigo e pergunta, né, se ficou alguma mágoa, alguma tristeza. O amigo disse, não, meu filho até já casou, já está com uma família, com outra, né? E a tua filha? E o pai dela coloca, minha filha optou por um outro caminho de amor. Então, olha, histórias que para aquele tempo, para a gente agora é difícil se entender, né? A gente vive numa época tão diferente, mas que para aquele tempo, um pai aceitar que a sua filha não se casasse, detalhe, né?
Irmã Dulce era de uma família riquíssima, né? E, por tradição, só se casaria com uma família que tivesse mais posses ainda. Agregaria mais posses à família. Então, vocês vejam, né? Num tempo como aquele, tão remoto, tão fechado ainda, um pai entender que o amor que a filha tinha era grande demais para ela ter apenas ali o seu núcleo familiar, para ela se dedicar apenas a um esposo e a um filho ou filha. Isso tudo é exercício de amor. E isso tudo é parentesco espiritual. Quantos irmãos a Dulce não encontrou pelo caminho? Quantos irmãos Chico não encontrou pelo caminho? Quantos casamentos, quantas questões em família Chico não conseguiu solucionar, né? Cedendo espaço para receber as mensagens, para receber as pessoas, para transmitir essas mensagens de amor, de paz e de respeito. E dentro da família dele, não foi fácil, né? Quem nunca leu as vidas de Chico Xavier, muito legal, tem filme também. Claro que filme sempre reduz muito, né, gente? Mas vale a pena. Então, o Espiritismo nos coloca que a gente tem que ter coerência. Eu gosto muito dessa palavra. Coerência nas nossas atitudes. Se eu consigo tratar bem, cumprimentar, abraçar um estranho, né? Porque a maioria aqui, eu não sei o nome, a maioria aqui não vai na minha casa. E se eu consigo chegar, cumprimentar, abraçar, desejar uma coisa boa, quando está ali rezando, querer que essa coisa boa vá para todo mundo, eu tenho que ter coerência. Se eu faço isso aqui dentro, eu tenho que fazer isso ali fora também. Só que ali fora é mais difícil, né? Porque nem todo mundo está com o mesmo objetivo. E dentro da família, é difícil também. É muito mais fácil você ajudar um estranho do que você ajudar um familiar. No familiar você conhece todo o contexto e aí, às vezes a gente se vê no direito de pré-julgar, né? Ah, mas ele não fez porque ele não quis. Mas aí se fosse um estranho que tu não soubesse de nada da vida, tu ajudaria. Então por que dentro da família não exercita? A nossa grande sacada da evolução, né? Nosso grande exercício, nossa grande prova, nossa provinha seria a palavra, né? Nossa avaliação começa dentro da nossa família. Seja ela a nossa família corporal, principalmente, eu acredito, isso é coisa minha, e família espiritual que a gente vai construindo no decorrer do tempo. Se já veio, vou falar de novo, se já veio para lá sanguíneo, não foi por acaso, é porque não é para fugir. Então a gente tem que insistir nesse exercício. Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar, né? Todos nós, na verdade, nós somos criados, então, para ser centelhas divinas, para ser centelhas de amor. Independente da religião que a gente venha escolher no decorrer da nossa vida, em todas elas colocam a questão do amor. Todas, tá, gente? Nem discuto isso. Ah, mas eu li que o hinduísmo, ou o fatalismo, ou o islamismo, não. Existem aquelas interpretações, como também tem espírita que faz umas interpretações meio despirocadas. Em cada religião também tem a pessoa que quer interpretar do seu jeito. Mas se a gente for olhar a gênese das religiões, todas as religiões têm na sua gênese o amor. Independente de como chame, né? Como a gente tem no caso de Jesus Cristo, como chame aquele ser, aquele mestre, aquele ícone que for, todas têm na gênese o amor. Então, se todas elas têm na gênese o amor, a gente não vai também escolher a religião. A gente apenas vai fazer uma passagem aqui na nossa encarnação e dentro da nossa família, naquela religião que a gente tem uma maior afinidade. E se religião é religar e dentro da família é o meu maior exercício, dentro da família, na maior parte das vezes, vem os maiores desafios de aceitação das diferentes religiões. Muitas vezes uma pessoa estranha aceita a religião da gente, aceita a opção da gente, e dentro da família não aceitam. E não é por acaso. É por quê? Porque justamente ali veio para nos ajudar, nos testar, né? Para nos ajudar a passar esse exercíciozinho aí de persistência e de amor. Então, independente das religiões que existam dentro de uma família, o exercício tem que ser do amor. Se você percebe que o seu filho, que a sua filha, que o seu sobrinho, né, vem aqui na casa espírita, não curtiu, não está à vontade, mas te diz, puxa, vamos na missa um dia comigo? Não, porque eu não sou espírita e tudo que aquele padre... Não, porque eu não vou em tal lugar, de tal religião, porque aquilo lá só pensa em dinheiro. Quem falou?
A gente não pode tirar uma imagem de todo um grupo por uma pessoa. Então vamos exercitar também a nossa religiosidade, o nosso religar na nossa família. Nada impede que você esteja aqui na quarta-feira, que você participe dos grupos de estudo, mas que no domingo, para estar mais próximo de alguém da sua família, você esteja num outro ambiente junto a essa pessoa. Claro que daí, lembra uma palestra que eu fiz há muito tempo atrás, a questão da fé raciocinada. Você não vai também começar a misturar tudo, né? Não é milkshake, bota um pouquinho de espiritismo, com um pouquinho do outro, com um pouquinho do outro. Ah, no espiritismo botar essa coisa que é legal. Ah, do catolicismo acho muito legal isso aqui, ó. Ah, mas isso aqui que fala de não beber, não, esse tira. Vamos colocar esse aqui, a gente não vai misturar. Não é isso. Mas estar com a família é um exercício importante. Então, se alguém da sua família, né, nem sei porque me deu vontade de falar isso, mas tudo bem. Se alguém da sua família te coloca alguma questão em relação à religião, religião não é barreira, é religar. Vá sim, vá domingo à missa com o teu filho, vá à tarde no culto com a tua nora, com a tua cunhada, com a tua mãe, com quem for. Porque evolução se faz com amor e não com discórdia. Se a religião que é para religar já for o primeiro motivo de separar alguma coisa, não quer dizer que a coisa que foi feita para dar errado, quer dizer que nós estamos entendendo a religião da forma errada. Religião religa. A Madre Teresa de Calcutá, ela dizia uma frase muito bonita, que eu já vou achar aqui onde eu coloquei. Aqui. Não é possível que alguém chegue até o nosso coração e não saia melhor depois de se afastar de nós. Olha que lindo isso, né? Então, toda vez que uma pessoa se aproxima de mim, ela tem que pelo menos se afastar, sentindo melhor do que quando ela chegou. Quando a gente não conseguir isso, pelo menos vamos tentar manter uma neutralidade, né? Nem sempre a gente está num dia bom, nem sempre a gente está numa sintonia legal, mas que a gente consiga ser uma boa energia dentro dos espaços que a gente convive. Que a gente consiga, então, estudar para servir, né? Estudar é muito importante, ler é muito importante. Não adianta vocês virem aqui ficar escutando o que a Fran fala na quarta-feira, porque a Fran traz mensaginha, que legal, puxa, que bonitinho, e vocês também não irem ler. Puxa, mas será que o que ela falou é assim mesmo? Vou lá pegar aquele livro para dar uma olhada. Né? Será que é assim mesmo que funciona esse negócio? A gente tem que estudar, a gente tem que exercitar, né? Colocar em prática. Aí sim a gente consegue evoluir, aí a gente consegue melhorar. E a gente estuda até a nossa família. Quando a gente para avaliar um pouquinho, né? Por que aquela falta de afinidade com fulano? Por que aquela falta de afinidade com ciclano? O que eu posso fazer para mudar esse quadro? E para ter aquela pessoa mais perto de mim? A gente começa ligando dentro de casa. Para encerrar, mais uma mensagenzinha de Chico, que diz assim: tudo tem o seu apogeu e o seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. E ao contrário do que muitos pensam, essa mensagem não é necessariamente sobre reencarnação. A gente encontra essas citações nas obras em que Chico fala de família. Então o nosso recomeço, ele é diário. Não precisa esperar dia 31 de dezembro, não precisa nada disso. Eu posso, a partir de hoje, mudar um pouquinho da minha postura com aquelas pessoas que estão próximas a mim. E à medida que eu vou mudando um pouquinho essa postura, eu vou permitindo que elas mudem também. Desejar uma excelente semana para vocês e dizer que o nosso próximo começa dentro de casa, mas que o nosso próximo também é bem longe. O nosso próximo é a humanidade inteira. Que a gente possa fazer essa semana um pouquinho melhor do que a gente fez a semana anterior e que a gente possa exercitar um pouquinho mais a nossa vida. Se cada dia, né, exercitar um pouquinho de amor, com certeza em bem pouco tempo a gente já conseguiu mudar um pouquinho lá dentro da nossa família, lá dentro do nosso ambiente de trabalho, lá dentro do nosso bairro, da nossa cidade, e não vai demorar muito não, o mundo acaba sendo um lugar melhor. Ele só vai ser melhor quando a gente for melhor.